Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este terceiro trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Fé e Obras. Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Eliezer de Lira e Silva. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, o propósito da tentação. Então, por incrível que pareça, existe um propósito de Deus na tentação. E essa palavra tentação, nós vamos ver que a mesma palavra é usada para tentação ou para provação. Nosso texto áureo aí diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 2 e 3. Então veja bem que coisa interessante. Ninguém gosta de ser provado e ninguém gosta de ser tentado. Mas Tiago diz que nós devemos ter grande gozo, grande alegria, quando cairmos em tentação, em provação. Ficarmos alegres por isso. Muito diferente do que ensina, por exemplo, a teoria da prosperidade. Então Tiago vai dizer que o crente, para ele amadurecer, para ele chegar à paciência, para ele chegar à perseverança, ele precisa passar pelas tribulações, ele precisa passar pelas tentações, pelas provações. Então é um amadurecimento do crente, é o treinamento do crente. E devido exatamente a isso, a essa falta de tentação, de provação na vida de muitos crentes, é que faz com que esses crentes, por qualquer motivo banal, deixem a casa do Senhor, deixem a comunhão com Deus, deixem a salvação. Então são crentes fracos, que não foram testados, que não passaram por provas, e então são crentes que não lutaram, e quem não luta não consegue ficar forte. É nas lutas, é na passagem pelo deserto que os valentes são testados, são provados, né? A Bíblia fala aí do ouro, né? Que para reluzir, a prata também para reluzir precisa passar pelo fogo. E é uma coisa interessante que a Bíblia diz aí, que é como se Deus fosse o ourives que coloca ali a prata no fogo e vai queimando aquilo ali. Se você passar na casa de um ourives, então você pode perguntar para ele, veja como é que ele faz isso, esse processo. E ele vai dizer para você que ele coloca o fogo no máximo e vai ali jogando aquele fogo na prata, ali vai purificando aquela prata, vai limpando. E se você perguntar para ele, mas você vai derreter isso aí, vai acabar com esse material, como é que você sabe quando está pronto? Então ele vai dizer, é simples. Quando eu vejo a minha imagem lá na prata, é que ela está pronta. Veja só. Então Deus, ele vai nos provar, ele vai permitir as tentações para nos provar, nos purificar, para nos tornar parecidos com Ele. Quando é que nós estamos prontos? Quando estivermos perfeitos, ou seja, estivermos à imagem e semelhança de Deus, estivermos com o caráter de Cristo, estivermos com os desejos de Cristo, estivermos com o amor de Cristo. Vamos chegar a essa perfeição? Nunca. Mas vamos caminhando, vamos crescendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos melhorando passo a passo. E vamos passando por essas provações e por essas tentações. Vamos vencendo as lutas. Então o verdadeiro soldado é forjado nas guerras, nas lutas. Depois então a verdade prática. O triunfo sobre a tentação fortalece-nos espiritualmente e nos torna mais íntimos de Deus. Então veja bem, quando nós passamos por essas tentações, por essas provações,
isso nos fortalece espiritualmente, porque para passarmos por essas tentações, por essas provações, nós precisamos ter maior intimidade com Deus. E isso, então, vai fazer com que cada dia mais nós nos tornemos íntimos de Deus, mais próximos de Deus, mais fortalecidos com a presença de Deus. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe aí. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, e também do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então falamos aí da tentação, da provação, e para nós entendermos melhor o que é tentação, o que é provação, nós devemos saber que a provação, ela vem de Deus e vem para nos beneficiar. E sempre tem de coisa boa, nada de ruim vem de Deus. Então é coisa boa que vem para nós. Agora, a tentação, ela é nascida em nosso interior, os nossos desejos, as nossas concupiscências, são desejos carnais, desejos sexuais, desejos maus que nós temos em nós. Por quê? Porque o nosso corpo descende de Adão. E o pecado entrou em Adão e passou para todas as gerações. Então o nosso corpo, ele tem esses desejos maus que são do passado. Deveríamos ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, e as coisas velhas então deveriam ter passado, tudo se fez novo, nós não deveríamos mais sentir nenhum tipo de desejo do passado. Mas devido à nossa falta de comunhão, de intimidade com Deus, então a nossa carne ainda clama por coisas do passado, por coisas do pecado, por coisas que pertencem a Satanás, coisas que pertencem ao pecado, aos desejos humanos e não de Deus. Então, essas ambições, esses desejos, essas concupiscências vão aflorar de vez em quando em nossa vida. E nós temos que estar fortes, sempre lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, para podermos vencer essas tentações que vêm. Então, as tentações, elas nascem em nós, nos nossos desejos, mas também elas são estimuladas por Satanás e seus demônios. E sempre visam nos derrubar, nos matar, nos afastar de Deus. Então veja bem que são coisas que às vezes nós não vemos, né, nos comentários, mas existe aí, porque Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer: chegai-vos para Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então é importante saber que existe aí não só Deus com as provações, e não existe só as nossas tentações nascidas de nossas ambições, nossos desejos, mas existe também aí a presença maligna para fomentar, para ajudar nessas tentações, para nos atrapalhar. Então sempre devemos colocar aí Deus, o homem e Satanás nessa luta aí, para podermos entender melhor. Então quando a tentação é para pecar, para fazer alguma coisa errada, então ela é advinda do nosso interior e sempre incentivada por demônios. Quando vem a tentação, que é, na verdade, a provação, é Deus trazendo a nós a oportunidade de vencermos a situação que nós estivermos passando por ela, para que nós cresçamos, para que nós nos aproximemos mais dele,
para que nós sejamos treinados para futuras lutas maiores. A solução é o quê? É intimidade com Deus, é proximidade de Deus, é nos aproximando cada dia mais de Deus para podermos vencer essas lutas. Então, Tiago explica, de Deus não vem essa tentação maligna, não vem coisa ruim, só vem coisa boa. E sempre devemos nos lembrar que Deus está conosco todo o tempo e com Ele nós venceremos. Então nasce em nós, está em nós o desejo, a concupiscência, a ambição, o desejo do pecado. Os demônios vêm para nos incentivar a pecar. E o que é o pecado? O pecado é quando nós cedemos às tentações. Então veja só, comer é pecado? Não. Deus colocou em nós esse desejo de comer, de nos alimentar. Agora, o que acontece? O nosso desejo, o desejo do nosso corpo é nos alimentar exageradamente. E se nós atendermos a esse desejo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos chegar à glutonaria, que é o comer excessivamente. Então nasce em nós, está em nós esse desejo de comer exageradamente. E quando nós vamos, por exemplo, a uma festa, alguma coisa, Deus vem com a prova. Vamos ver se você vai se comportar como crente, como servo de Deus, como luz nessa festa. Agora, o nosso corpo vai dar o desejo de beber uma bebida alcoólica, de comer exageradamente, por exemplo, um churrasco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que lutar contra isso. Se nós nos comportarmos realmente como crente, nós passamos por uma prova, nós vencemos a prova. Nós somos tentados, mas não cedemos. Fomos fiéis a Deus, nos lembramos sempre de Deus durante a festa, nos comportamos como crente, como exemplo para os outros. Então passamos pela prova. E isso vai nos fazer crescer e vai Deus poder nos usar mais a partir dali. Agora, se nós ficarmos ali olhando para os desejos da carne, nós vamos acabar experimentando da bebida alcoólica ou comendo exageradamente. E isso vai se tornar o quê? O pecado. Então nós atendemos aos desejos da carne. Então veja só que houve o quê? Uma tentação. Nós poderíamos ter resistido, mas nós demos lugar à carne, aos desejos do corpo e atendemos esses desejos e acabamos no pecado, na glutonaria. Veja bem, sexo é pecado? Não, casamento é de Deus, um homem e a mulher. Aí o casal, eles devem ter o ato sexual. É de Deus, é bom, foi Deus que criou. Agora, o sexo fora do casamento é pecado. Então, o desejo de sexo entre o casal é normal, é de Deus, é bom. Agora, se esse desejo for exagerado, vai levar ao quê? A um desejo do sexo anal, por exemplo, que já vai ser um pecado se for atendido. Existe o desejo do sexo fora do casamento, aí já é o pecado, pecado de adultério. Então veja só, todas as coisas nos são lícitas, possíveis, mas nem todas nos convêm. Então existem os desejos colocados por Deus em nós. Agora existem os desejos que são carnais, são desejos próprios de um homem pecador. Isso faz parte do nosso passado e não do presente. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Sermos santos, separados para Deus. Então devemos buscar a intimidade, a comunhão com Deus para vencermos essas tentações e passarmos pelas provações. Na nossa lição aí nós teremos as seguintes partes. Primeira parte, o fortalecimento produzido pelas tentações. Tópico 1, o que é a tentação? Tópico 2, fortalecimento após a tentação. Tópico 3, felicidade pela tentação. Na parte 2 nós teremos aí a origem das tentações. Tópico 1, a tentação é humana. Tópico 2, atração pela própria concupiscência. E tópico 3, Deus nos fortalece na tentação. Na parte número 3, o propósito das tentações.